Nessa aula, nós iremos efetuar a resolução de exercício envolvendo associação de resistores. Quando a gente fala em associação de resistores, eles podem aparecer para nós em série, podem aparecer para nós em paralelo. Os resistores em série apresentam corrente constante, corrente que não muda, e a tensão variável para cada resistor. Já no circuito em paralelo, a tensão ela é constante. E a constante da tensão vai permitir que a corrente seja variável. Quando eu junto circuitos em série e paralelo de forma simultânea, eu vou ter associações mistas. E nós iremos ter a oportunidade de fazer exercício envolvendo toda essa moçada. Ok? Lá na nossa primeira questão, eu trouxe a seguinte situação. Entre os terminais A e B, a diferença de potencial é de 70 volts. Determine a corrente elétrica que está submetida ao circuito. Se você visualizar aqui, preste atenção, é isso que você tem que ficar atento. Ó. Esses três aqui estão em quê? Esses três resistores estão em série. Lembre-se que o terminal é A e B. Eu quero saber qual a diferença de potencial aqui. Então vamos pensar. Circuitos em série, as associações, o que é que a gente faz? A gente soma. Aqui ficaria 25 mais 15 mais 20, o que daria para mim 60 ohms. A sugestão que eu lhe dou é que você tente sempre redesenhar os circuitos. Ó. Aqui temos 10, aqui nós temos 30, já existia ele aqui, né? Esses três que você criou estão aqui, 60. O que a gente tem mais aqui? Nós temos um de 5 aqui, ó. 5 ohms. E aqui nós temos o terminal B. Olha para o circuito. O que é que a gente consegue visualizar? Se você olhar para essa segunda estrutura, o que é que esses dois estão? Antes, eles estão em paralelo. Muito bem. Eles estão em paralelo. Circuitos em paralelo, formados pares, como aqui estão, a resistência equivalente é o produto deles dividido pela soma. Você faz assim, ó, 30 vezes 60, dividido por 30 mais 60. Isso aqui vai te dar 1.800 dividido por 90. Isso permite afirmar que a sua resistência equivalente é de 20 ohms. Esse pedacinho aqui vale 20. Então, olha a última estrutura que ficou daquele circuito grande. 10, restava aqui. Esse aqui, 30 e 60, se transformou num de 20. E aqui nós tínhamos um de 5. Chegando no terminal B. Mais uma vez eu peço a sua atenção. Olhe para esse novo e último desenho da associação de resistores. Esses três aqui, não existe nenhum terminal entre eles. Esses três aqui estão em quê? Quantos eles estão em série? Muito bem, eles estão em série. O que eu vou fazer? Somá-los. 10 mais 20 mais 5. 35 ohms. Se a pergunta fosse qual é a resistência equivalente do circuito, você já tinha terminado. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou qual é a corrente elétrica. A tensão aqui é 70. Ele quer saber a corrente, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Primeira lei de Ohm. R é igual a U sobre I. Achei quanto para a resistência? 35. Quanto é a minha tensão? 70 sobre I. A corrente sobe, o 35 desce. A minha corrente vai ser 70 dividido por 35. Quanto que dá 70 por 35? 2. A corrente elétrica que atravessa esse circuito é de 2 amperes. Muito bonita essa questão. Também acho. Vamos para a questão de número 2. Observe o circuito a seguir. Determine a corrente total a que está submetido o circuito. Então, vamos lá.
Olhando para o circuito, quando a gente vê essa letrinha aí aqui, meus amigos, isso aqui significa força eletromotriz. Ela está te dando uma tensão de 120 volts, isso aqui significa que você está diante de um gerador. Exemplo, Max, uma pilha, a bateria de um automóvel. Esse A aqui chama-se amperímetro. Max, para que serve um amperímetro no circuito? O que a palavra amperímetro te lembra? Max, lembra ampere. É o quê? Corrente elétrica. Então, amperímetro mede corrente, viu? Eletricidade a gente não precisa decorar, a gente vai encaixando as informações. Uma olhadinha aqui. Se você prestar bem atenção, estes dois resistores aqui estão em quê? Esses dois resistores estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, como é que eu faço para descobrir a resistência equivalente? Eu faço o produto deles dividido pela soma deles. Vai ficar 8 sobre 6, que dá quanto? 4 terços. Aquele meu circuito vai ficar uma resistência de 4 terços, outra de quanto? De 2. O que aqui vai virar? Isso aqui vai virar uma estrutura em série. O que a gente faz com um circuito em série? Circuito em série, a gente pega e soma. 4 terços mais 2. É uma maneira muito fácil de somar. É fazer assim, ó. 3 vezes 2, 6. 6 somado com 4, 10. Repete o denominador. De novo, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 10. Repete o denominador. Pronto. Aqui é a sua resistência equivalente. Se a pergunta fosse, qual a minha resistência equivalente? 10 terços, mas não foi isso que ele perguntou. O que ele te pediu? No exercício, o nosso querido autor pediu a corrente. E o caminho é sempre quem? Primeira lei de Ohm. Nossa, como Ohm é importante para a eletricidade, né, Vamos? Sem dúvida. Então, aqui vai ficar como? 10 terços igual. Qual é a força eletromotriz ou a força do gerador? A tensão que ele nos permite utilizar. 120. Corrente, o que você vai fazer aqui? Cancela esse zero com este. Quando você fizer o produto, vai ficar I igual a 3 vezes 12. A corrente elétrica que está submetida a esse circuito, 36. Resposta, letra E, questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Essa questão aqui é muito bonita, veja só. O gerador suposto ideal alimenta um circuito constituído por 3 resistores de resistências elétricas 5, 10 e 15, associados no esquema abaixo. Então, ele te dá uma associação aqui de 5, 10 e 15, e ele diz o seguinte, quando você analisa esse circuito, ele tem uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes. Então, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15. O que ele diz? A corrente elétrica é de 5 amperes. Qual é a força eletromotriz? Ou seja, qual é a tensão? O que você vai fazer? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar com quem? Com esse circuito bem aqui. Isso aqui está em quê? Isso aí está em paralelo. Pois é. Está em paralelo, o que você vai fazer? Se ele está em paralelo, eu vou multiplicar 10 vezes 15 e dividir pela soma. 10 mais 15. 150 dividido por 25 vai dar quanto? 6. Quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Eu já tinha um de 5 e agora eu tenho um de 6. Eles ficaram em quê? Eles ficaram em série. Em série, a minha resistência equivalente responde aqui. Soma. Dá quanto? 11. Para descobrir a tensão que está aqui, a tensão é dada em volt, isso aqui é a força eletromotriz, isso aqui é um gerador, vou fazer como? R igual a U sobre I. Quanto é que você achou na resistência equivalente? 11. Tensão. Quanto que você tem aqui para a corrente? 5. Faço 5 multiplicando. 5 vezes 11 dá quanto? 55. Sua resposta é a letra D. Nossa, que linda. Eu também acho. Questão de número 4, ele diz assim. 7 resistores iguais com resistências R, constante cada uma, são associados como mostra a figura. Qual é a resistência equivalente? Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou fazer aqui.
Todos eles têm a mesma resistência, então eu vou colocar R para todo mundo. Antes de começarmos a refazer o circuito, eu queria que você tivesse atenção no seguinte aspecto. Aqui o ponto A, ele sai para cá, passa pelo R, né? Esses três aqui estão em quê? Estão em série, então some. Vai ficar quanto? 3R. Aqui para baixo você tem um R. Aqui você tem o B. E lá embaixo do circuito, veja, vem uma estrutura com 2 em série. Tá vendo? O que você vai fazer com esses 2 em série? Esses 2 em série você vai somar. Vai ficar 2R. Ele continua aqui e sobe. Bom, essa é a primeira situação que surgiu. Essa é a primeira. Vamos para a segunda agora. Como é que vai ser a segunda, Max? Dê uma olhadinha aqui, por gentileza. Esses dois aqui estão em quê? Estão em paralelo. Eles estão em paralelo, a gente faz como? A gente multiplica e divide pela soma. Fica assim, ó. 3R vezes R, dividido por 3R mais R. Quando você fizer essa conta, eu vou fazer bem aqui, ó. Vai ficar 3R ao quadrado dividido por 4R. Fica 3 quartos, você cancela o R2 com o R, sobra só um Rzinho aqui em cima. Então, essa estrutura que você tem aqui vai te dar o quê? 3 quartos de R. Vamos refazer o nosso circuito. Aqui o nosso ponto A, eu subi para cá, eu tinha um R, agora eu tenho aqui na frente 3 quartos de R, eu continuo, desço lá para o B. E aqui embaixo, o que é que eu tenho? Aqui embaixo eu tenho um de 2. O que você vê agora? Vanx, eu vejo uma série ali. Muito bem. Em série, o que é que a gente faz? Em série a gente soma. Vou fazer bem aqui, ó. R mais 3R sobre 4. Sabe como é que você faz? Você faz assim, ó. 4 vezes R, 4R. Somado com 3, 7R sobre 4. Então, aquela parte lá de cima, 7R sobre 4. Então, você vai fazer um novo desenho, onde você vai ficar com A, sobe. Como é série, vai ficar 7R sobre 4. E aqui embaixo tem quem? Tem 2R. Aqui a gente fecha o exercício. Sabe por quê? Porque aquele circuito grandão ficou apenas 2 resistores em paralelo. O que a gente faz? Multiplica 7 quartos de R vezes 2R e divide pela soma. 7 quartos de R mais 2R. Vamos fazer aqui. 7 vezes 2, 14. R vezes R, R ao quadrado. Quem é que está aqui embaixo? 4. Sobre. Como é que a gente faz aqui, Vax? Você fez nesse instante para mim. Pois é, você faz assim, ó, multiplica e soma. 4 vezes 2R dá 8R, somado com 7, 15R. Aí você repete o 4 aqui embaixo. Ó. Você está percebendo que tem 4 aqui que pode cancelar? Pois é, vai ficar quem? 14R ao quadrado sobre 15R. R ao quadrado, você cancela com R, sobra R. Aqui vai ficar 14R sobre quem? Sobre 15. Essa é a minha resposta. Seria a letra A. Linda, linda, linda a questão de número 4. Lá na questão de número 5, nós trouxemos a seguinte situação para você. 3 resistores idênticos de 54 ohms estão ligados em paralelo. Sugestão, desenha. 3 resistores idênticos de 54 estão em paralelo. Pronto, aqui, ó. Desenha, não está pronto para você não. Um gerador que fornece uma DDP de 90 volts. A pergunta é, aí são duas perguntas. Qual é a resistência equivalente? E a segunda pergunta, qual é a corrente? Bom, o que nós temos aqui, queridos amigos? Antes, nós temos aqui 3 resistores iguais. Existe uma regrinha para resistência equivalente que é o seguinte. Você tem 3 iguais, você pega um deles e divide pela quantidade de resistores. Quantos são? 3.
Então, sua resistência equivalente, 18 ohms. Pronto, já matou. Dá para responder direto aqui? Não dá, porque você elimina essas 3, sobra essas 2 bem aqui. Ó. E como é que eu faço para descobrir a corrente? Primeira lei de Ohm, Mariazinha. R igual a 8 sobre I. 18 igual. Quanto é que você tem de tensão aqui da força eletromotriz? Essa letrinha aí, força eletromotriz, é a diferença de potencial produzida por quem? Por um gerador, por uma bateria de automóvel, por uma pilha que você usa na lanterna. Vai ficar 90 sobre I. O 18 desce e o I sobe. Vai ficar como isso? Corrente igual a 90 dividido por 18. Quanto é que vai ser minha resposta, Lucas? 5 amperes. Então, procure uma alternativa que tenha 18 ohms, 5 amperes e marque. Seria qual? A letra E, na nossa resposta. Trouxe também para você a questão de número 6. A questão número 6 diz o seguinte. 2 resistores, R1 e R2, de 5 ohms, são ligados em série. Aqui o R1, aqui o R2, ambos de 5 ohms de resistência, estão em série. Pronto. Tá. Em paralelo com esses resistores, opa, tem alguém em paralelo aqui. Temos um de 15. Ó. Tem um resistor aqui que eu vou chamar de R3 de 15. Qual a resistência equivalente? Então, aqui está. Ó. A extensão que eu tive que fazer. 2 R1 e R2 em série. O terceiro em paralelo. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa é você olhar para cá. Se esses dois estão em série, o que vai acontecer com o nosso circuito? Você vai somar. Vai ficar 10. E aqui embaixo tem quem? Tem 15. 2 resistores em paralelo. Como é que se faz a resistência equivalente? Produto dividido pela soma. 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. A minha resistência equivalente vai ficar 150 dividido por 25. Minha resposta. A resistência equivalente dessa associação de resistores, 6 ohms. Questão de número 7. O circuito abaixo tem uma tensão de 100 volts. Aqui a informação. Entre os terminais A e B. Determine qual é a corrente que passa entre eles. Vamos pensar juntos? Preste atenção primeiro. Dê uma olhada para o circuito. Se você olhar com muito carinho, você vai ter que estar enxugando esse circuito. O que é que esses 3 estão? Série. O que a gente faz? Soma. Então, começa a desenhar um novo circuito. Aqui o A, 10. Esses 3 aqui, ó, 10 mais 20 mais 10, isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 40. Você vem aqui. Aqui você tem também um de 40. Continua aqui, tem um de 10. E aqui, o que a gente tem mais? Tem um de 40 ali, né? Tem mais um de 40. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui, para facilitar a nossa visualização. Ó, fiz o de 10 bem aqui. Ó, aqui de 10, eu fiz aqueles 3 lá para 40. Desci aqui, aqui tem um de 10. E mais lá na frente um pouquinho, bem aqui, tem um de 40. Para chegar no outro terminal. Bom, o que eu vou fazer aqui? Cuidado para não querer achar que isso aqui está em série. Não está em série, não. Esses dois aqui estão em quê? Paralelo. Quando estão em paralelo, 2 iguais, como é que a gente faz a resistência? Pega o valor de 1 e divide por 2. Vai dar quanto? 20. Olha o novo desenho dessa estrutura. 10. Esses 2 juntos aqui viraram quanto? 20. Aqui eu tenho quem? Mais 10. E aqui na frente eu tenho quem? Eu tenho 40. Para chegar no terminal. É assim que eu estou. Antes, o que é que vamos fazer? Olhar para o circuito. Isso você tem que fazer. Ó. Aqui é a primeira coisa que eu fiz. Aqui foi a segunda, quando eu fiz um novo circuito. Aqui foi a terceira passagem. Vai caber mais uma, porque eu vou circular aqui, tu vai ver. Ó. Vai para cá. Esses 3 que eu estou pontilhando aqui estão em quê?
Esses 3, meus queridos amigos, estão em série. Então você soma. Você somar 10 mais 20 mais 10 vai dar quanto? 40. Você vai somá-los. Vai ter um último circuito que vai ser esse aqui, ó. Terminal. E temos outro de 40 bem aqui. O que é que você tem agora? Você tem 2 de 40 em paralelo. O que vai acontecer aqui? Resistência equivalente é 40 dividido por 2, vai dar 20. Se a pergunta fosse quanto é a resistência equivalente, já tinha terminado, que era 20. Essa aqui é a resposta final da resistência. Mas ele não pediu isso, ele pediu outra coisa. Ele pediu para você achar quem? A corrente. R igual a U sobre I. 20 igual a tensão, que é 100, dividido por I. Meu I vai ser 100 dividido por 20. Minha corrente vai ser de 5 amperes. Minha resposta vai ser a letra A. Linda, linda, linda também a questão número 7. Questão de número 8, ele nos dá um circuito em paralelo. Ele diz que o resistor 1 vale 4 ohms, o resistor 2 vale 8 e o resistor 3 vale 20. Ele quer saber o seguinte: sabendo que a diferença potencial é 3,4 volts entre os terminais A e B, calcule a corrente elétrica. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é a resistência equivalente. Tem que fazer a resistência equivalente. Aqui, como os 3 são diferentes, a sugestão que eu lhe dou é que você faça pelo mínimo, né? Como? 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 20. Se você tirar o mínimo entre 4, 8 e 20, você vai encontrar quem? 40. Divide embaixo, multiplica em cima. 40 por 4 dá 10, 40 por 8 dá 5 e 40 por 20 dá 2. O que a gente tem aqui, amigos? 1 sobre REC é igual a 17 sobre 40. Eu vou cruzar. Resistência equivalente vezes 17 vai ser 40. Resistência equivalente vai ser 40 sobre 17. Pronto, terminou aqui. A resistência equivalente. Tá. Quanto que é a sua tensão? 3,4 volts. O que ele está te pedindo? Pedindo a corrente. Como é que você vai fazer? Primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. Sempre por aqui. Ó. Você vai colocar no lugar da resistência 40 sobre 17. Você vai colocar no lugar da tensão 3,4. A 17, 3,4, né? Deixa eu ver se eu não cometi algum equívoco, meus queridos amigos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, mas é assim mesmo. 3,4 e aqui a corrente é I. 40I igual a 17 vezes 3,4. 34 vezes 17, vamos ver quanto que dá. 4 vezes 7, 28, vai 2. 3 vezes 7, 21 e 2, 23. Repete o 34, vai dar 8, 7 e 5. Vai dar 57,8. Minha corrente vai ser 57,8 dividido por 40. Vou fazer 57,8 dividido por 4, depois trago mais uma casa. 4, metade de 578 é 289. Isso aqui vai dar 144,5. 144,5. Que vai ficar 1,445. Tá? Essa seria a corrente elétrica deste circuito da questão de número 8. Tá? A corrente elétrica de 1,445 ampere. O que nós fizemos primeiro? Primeiro fizemos o cálculo da resistência equivalente. Achamos quanto? Achamos 40 sobre 17. Depois jogamos a primeira lei de Ohm. Quando fiz isso aqui, multipliquei cruzado, encontrei 57,8 dividido por 40. Ao dividir 57,8 dividido por 40, eu vou só conferir aqui para que esse cálculo está certo, para não correr riscos de deixar alguma coisa errada para você. 57,8 dividido por 40, nós vamos ficar com 1,445, está certíssimo. Questão de número 9, ele diz assim: durante uma aula de física,
O professor citou que um aquecedor elétrico funcionava com resistor de 300 ohms. Criou, hipoteticamente, uma situação de pane, onde o resistor deixou de funcionar e pediu aos alunos que resolvessem o problema, sabendo que no almoxarifado existem outros resistores, outros 4 resistores, porém tudo de 200. Foram sugeridas algumas sugestões. Qual delas resolveu o problema? O que você precisa? Você precisa de um resistor de 300. Então, vamos ver aqui. Todo mundo é de 200. Então, o que é que ele fez aqui? Ó? Primeira sugestão. Colocou 4 em paralelo. 4 resistores iguais em paralelo, quanto é que vai ser a resistência? O valor de 1 dividido por 4. Dá quanto? 50. Isso aqui resolve? Não. Dá 300. Vamos à letra B. Esses 4 aqui estão em quê, amigos? Estão em série. Todo mundo aqui em série. O que é que a gente faz em série? A gente soma. Quando eu fizer 200 4 vezes somado, eu vou encontrar uma resistência equivalente de quanto? De 800. Resolve meu problema? Também não. Você precisa de quanto? Precisa de 300. Aqui na letra C, você tem 3 em série. 200, mais 200, mais 200. Isso aqui vai te dar 600. Por eliminação, essa é a letra D. Mas vamos ver por que é que está certo? Coloque 200 aqui e 200 aqui. Os dois aqui em paralelo iguais, o que é que a gente faz? Faz 200 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? 100. Quando você colocar esse 100 com o outro que está aqui, o R3, que é 200, porque são todos de 200, né? Quanto é que vai dar? 300 ohms, você resolve o seu problema.